Paz e bem, queridos irmãos e irmãs. Hoje, então, seguindo o livro Os Movimentos Espirituais, a formação espiritual de Henry Nouwen, nós vamos falar sobre o segundo movimento espiritual, segundo Henry Nouwen, que é da ilusão para a prece. Ele começa com uma historinha. Um carpinteiro e seu aprendiz caminhavam por uma estrada e de repente encontraram uma árvore frondosa, retorcida, nodosa, belíssima, grande, que fazia uma belíssima sombra. E o carpinteiro perguntou para o aprendiz: sabe por que ela está aí? E o aprendiz disse: não sei. Por quê? Porque ela é inútil. Se ela fosse útil, se ela não fosse nodosa, retorcida, já teriam cortado e ela seria mesa, cadeiras. Por ser inútil, ela está aí. Bem, Henry Nouwen diz aqui no texto: a formação espiritual é um chamado para a vida de discípulo, seguindo Jesus para tornar-se seu verdadeiro irmão ou irmã, filha ou filho de Deus. A vida de oração, a vida de discípulo pede disciplina. Se nós não tivermos uma disciplina, diariamente termos o nosso horário, o tempo nobre para a prece, para a oração, para o cultivo da interioridade, não vamos crescer no caminho espiritual. E depois ele faz uma pergunta: o que é a prece? E vai responder que é o esforço intencional que fazemos, concentrado e regular para visando criar espaço para Deus. Então a prece é onde nós criamos espaço para Deus. E depois ele diz assim: a prece é uma perda de tempo com Deus. E aí vem a historinha contada no início, o sentido dessa historinha dentro desse conteúdo. Se pensarmos na prece apenas em termos de utilidade, no que ela pode fazer por mim, nos benefícios espirituais e discernimentos que ganharei, na presença divina que experimentarei, Deus tenderá a não falar conosco. Precisamos nos colocar diante dele, criar espaço para ele, mas na gratuidade. Muita gratuidade. Mas se não nos preocuparmos com a utilidade e resultados da prece, nos libertaremos para perder uma hora preciosa com Deus. Com o tempo, descobriremos que nosso tempo inútil, entre aspas, nos transforma e que tudo ao nosso redor mudou. Podemos ter uma sensação de que quando começamos a rezar, nós estamos ali perdendo tempo. Na verdade, é isso mesmo, mas é uma perda de tempo que vai dar qualidade para toda a nossa vida. Orar significa não fazer nada útil ou produtivo na presença de Deus. Quando coloco-me numa posição de não ser útil, relembro-me que se algo importante acontece pela prece, então foi Deus que causou isto. Se eu vou com utilidade, aquilo que acontece na oração, penso que foi por mim, Não foi Deus que deu. Consequentemente, passo a ter a convicção de que é Deus que traz os resultados do meu trabalho no meu dia a dia e não tenho que agir como se estivesse controlando as coisas. Tenho que trabalhar duro, fazer meus deveres da melhor maneira possível, mas posso deixar a ilusão do controle para trás e não me preocupar com os resultados. Isso é muito importante, Como nós pensamos que estamos no controle de tudo, ou queremos ter o controle de tudo, mas nós não temos o controle. Rezar, ir da cabeça para o coração, que é todo o sentido de todo o livro, Orar é ir da cabeça para o coração e lá estar de frente ao Senhor, sempre presente e onisciente em nosso interior.
E ele vai mostrar uma maneira de a gente rezar simples e que ajuda muito, é repetir vagarosamente uma prece, uma palavra. Ficar com uma frase bíblica, com um mantra e repetir esse mantra no momento de oração, repetir durante o dia e conforme a gente vai repetindo, a gente vai saboreando, pegando sentido e com o tempo esta palavra ela passa da cabeça para o coração. Ir da cabeça para o coração. Depois ele vai dizer assim, lidando com as distrações. É natural a gente ter distrações no momento de prece e de oração. E a gente pode lidar com as distrações da seguinte forma. Estamos rezando, comparando, nós estamos diante de um grande rio e observando este rio, olhando o rio. De repente passa um barquinho, passa um barco maior, a gente pode se distrair, deixar de olhar o rio e focar ali no barquinho. Mas a gente pode também ver o barquinho ou o barco maior passando sem deixar de estar olhando o rio, né? E o barquinho vai passar e ele pode não nos atrapalhar. Depende de como a gente acolhe isto. Então as distrações devem ser acolhidas e não devemos brigar com elas. São os barquinhos que passam, deixe passar. Eles vão passando e a gente continua a olhar o rio todo. E o barquinho passa e vai, depois vem outro. Quando nós sentamos para rezar, a nossa mente, antes de um treino, de uma caminhada, e mesmo depois de uma longa caminhada, acontece isso também, né? A nossa cabeça parece macaquinhos, né? Uma árvore cheia de macaquinhos, os pensamentos que vão pulando de galho em galho. Muito bem, acolher, e com o tempo isso se acalma. E há dias que a gente para, senta, vai rezar e há muitos macaquinhos. Acolha, né? Silencie, e a intenção de oração, o desejo de oração é acolhido por Deus. E há dias que Deus vai nos dar a graça do silêncio, da quietude, e assim a gente vai crescendo, né, na nossa capacidade de silêncio, de oração, né, de sair da ilusão para a prece. Uma frase de Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: não sou chamada a ser bem-sucedida, mas a ser fiel. Sejamos fiéis no nosso horário nobre de oração. Seja um tempo curto, um tempo maior, mas o importante é termos um horário nobre para cultivar, para criarmos espaços para Deus. Paz e bem.